Bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida e sobre a sua família. Vamos para a leitura da palavra que está em Efésios capítulo 2, versículo 11, que diz assim: Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. 12. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Eu e minha esposa já tivemos o privilégio de pisar em lugares que andaram grandes homens de Deus aqui nessa terra, mencionados na Bíblia. Inclusive, estivemos em Israel, onde nasceu, viveu, cresceu, né, e morreu, depois foi ressuscitado, o nosso Senhor Jesus. O Senhor já nos deu o privilégio de pisar lá. Glória a Deus por isso. Mas aqui, nessa cidade também, em Éfeso, nós estivemos lá o ano passado, na Turquia, nas 7 igrejas, né, do Apocalipse, nas 7 cidades onde haviam as igrejas mencionadas ali nos capítulos 2 e 3 do livro de Apocalipse. A primeira, pela questão geográfica, sabendo que João se encontrava na ilha de Patmos, então, saindo da ilha de Patmos, a primeira cidade que ele passaria seria Éfeso, onde tinha um porto, e ele ia descer obrigatoriamente naquele porto, e a primeira cidade, portanto, seria Éfeso. Por isso, a primeira carta foi endereçada aos Efésios. E ali em Éfeso, era uma cidade imponente, uma cidade muito importante para a época, porque fazia a ligação entre o Ocidente e o Oriente. O principal meio de transporte, na época, era o navio. Então ali tinha um porto, era uma região portuária. Éfeso fica mais ou menos a 8 quilômetros de distância do mar, então tinha um porto ali e era um lugar de muita riqueza. Inclusive, tinha o maior templo, né? O templo até considerado uma das 7 maravilhas do mundo, o templo à deusa Diana, que era a deusa adorada ali pelos Efésios, conforme a gente vai ver, não só pelos Efésios, mas também pela Ásia e pelo mundo na época, conforme é mencionado no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, versículo de número 27. Paulo viveu ali, nesta cidade idólatra, nesta cidade rica, cidade onde o povo era bem abastado, comerciantes, pessoas ali bem financeiramente falando, mas e ele morou ali por cerca de 2 anos, conforme está escrito no livro de Atos, capítulo 19, versículo de número 10, mas lá no mesmo livro de Atos, no capítulo 20, versículo 31, vai dizer que que ele orava, né, ali pelo povo por 3 anos, ele exortava. Então eu imagino que ele viveu primeiro 2 anos, depois ele voltou da segunda ou na terceira viagem missionária, ou seja, completou 3 anos Paulo ali entre os Efésios. Meu irmão, imagina um homem fazer esse trabalho, sair como ele saiu de Israel. Ele andou ali por várias regiões da Ásia, da Europa, e pregar para aquele povo. Meu Deus do céu, tinha que estar muito cheio do Espírito Santo, misericórdia. E ali ele realizou milagres, maravilhas, e muitas almas foram conquistadas para Jesus, o que é, obviamente, o agir do Espírito Santo de Deus. Sem ele, né, a gente não consegue fazer a obra. O fato, meus irmãos, é que ele, aqui neste versículo 12, ele nos diz uma coisa que é muito importante, que
naquele tempo, estavais sem Cristo, falando ali aos Efésios, olha, no passado você estava sem Cristo, separados da comunidade de Israel, porque não era circuncidado, né? Então era separado do povo de Israel e estranhos ao concerto da promessa, porque não eram filhos de Abraão, Isaque e Jacó, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Meu Deus do céu, vivendo sem esperança. Quanta gente vive sem esperança de um dia melhor, de um futuro melhor, ou até mesmo pensa que o futuro melhor é ganhar algum dinheiro, construir algum patrimônio para viver aqui nesse mundo. Não é isso. Sem esperança da vida eterna, sem Deus nesse mundo. Imagina, sem proteção, porque Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Misericórdia. Então essa era a situação dos Efésios, essa era a minha e a sua situação. Mas aqui no versículo 13, olha o que o apóstolo vai nos dizer. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Aleluia! Oh glória! É muita bênção! Olha só, meu irmão, só pelo sangue de Jesus, é só pela nossa fé em Jesus Cristo. Não tem outro caminho, não tem outra possibilidade. A deusa Diana, aquela deusa lá que, misericórdia, não tinha poder para salvar ninguém. Aquele templo imponente lá não salvou ninguém. Só quem pode salvar é Jesus Cristo. Só Ele pode salvar. Então, meus irmãos, é isso que nós temos que acreditar. A minha fé em Jesus Cristo é que vai me salvar, conforme está escrito aqui no capítulo 12. Dentre várias outras referências bíblicas, aqui no capítulo 2 da carta aos Efésios, a minha salvação, a tua salvação depende da nossa fé em Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, somos muito gratos a Ti por tudo que o Senhor tem realizado em nossas vidas. Outrora, Senhor, vivíamos neste mundo de trevas densas, sem nenhum conhecimento da verdade, vivíamos sem esperança e sem a Tua presença. Mas o Senhor, que é riquíssimo em misericórdias, nos deu o Teu Filho unigênito, no qual cremos, e pela nossa fé fomos vivificados juntamente com Cristo, e pela graça somos salvos, conforme diz a tua palavra. Aleluia, é muita bênção, Senhor meu e Deus meu. Senhor, o evangelho da salvação chegou até a mim, chegou até a esta pessoa que está orando comigo agora. Nós unimos a nossa fé e lhe pedimos que o Senhor nos use para pregar o evangelho a toda criatura, assim como nos foi determinado. Usa a nossa vida com ousadia, com graça, com sabedoria e também com autoridade e poder sobre os espíritos imundos que operam nos filhos da desobediência, como outrora também fomos. Hoje somos teus filhos pela fé em Jesus Cristo. Usa-nos, Senhor, para louvor e glória do teu nome. Oh glória! Eu abençoo a tua vida e a tua família em nome de Jesus. Tenham um ótimo e abençoado dia na presença do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.